Hoje é dia de falar de utilitário na garagem a bordo da Pajero. Pajero ou do Pajero, né? O Pajero é um carro interessante porque ele acabou recebendo vários nomes diferentes, né? Por exemplo, no restante da América Latina ele é o Monteiro, porque Pajero não é uma coisa muito positiva no espanhol. De qualquer forma, é muito engraçado como as marcas, ele é conhecido como Shogun também em alguns mercados, e é interessante como as marcas, elas fazem essas pesquisas e realmente, né, de acordo com a cultura local, com a cultura local, não só a cultura local, mas também a questão de palavras, de expressões, tudo isso influencia muito. Por exemplo, um carro que a gente já falou aqui é o Ford Pinto. Vocês imaginem se vendesse Ford Pinto no Brasil, teremos um grande problema aqui. E, na verdade, a questão ia ser a gozação do brasileiro, de modo geral, que é sempre uma questão aqui nacional. De qualquer forma, vamos falar dessa Pajero, duas portas, uma configuração interessante, porque ela é menor, duas portas, traz o motor V6 a gasolina, que é outra característica bacana. Enfim, um carro bem cuidado e com todos os detalhes interessantes. É de um Jeep, para quem procura um Jeepão, duas portas. Muito bem, começando aqui pelo estilo, né? Eu comentei aí sobre a história da Pajero, a importância da Pajero para Mitsubishi também, e a gente pega essa segunda geração com duas portas, meus amigos, é a minha preferida. Inclusive tem a Evolution, que é extremamente bacana. Eu já encontrei uma para gravar, são pouquíssimas no Brasil, me parece que são 5 exemplares, teremos em breve aqui no canal. É só ajustar alguns detalhes. Mas olha que legal, Pajero maior, mas ao mesmo tempo ela tem esse quê de ser um utilitário compacto. Você pega a versão 4 portas, ela é bem maior. A gente falou de um Pajero recentemente, um carro legal, V6 também, 3.500, aquele lá. Mas esse aqui eu estava procurando há um tempo por conta da combinação de fatores, né? Nós temos aqui a carroceria duas portas, segunda geração, motor V6 e câmbio manual. Muito legal, né, essa combinação. E começando inicialmente, né, esses carros se destacam muito pela capacidade fora de estrada, tanto que muitos acabam indo para a trilha e, enfim, e acabam daí assumindo, digamos, tendo uma outra história. Logicamente, a trilha é uma coisa bacana, é a raiz desses carros, mas a preservação é diferente, né? São duas coisas. Você pode ter um de trilha, que você vai usar, ele vai aguentar muita coisa, mas por outro lado fica diferente de um carro original como esse, que não foi usado para isso. Que pode ser uma das propostas. Outra proposta realmente é você usar esse carro indefinidamente, vai durar para sempre, é muito legal. Detalhe da dianteira, isso que eu gosto da segunda geração, ela é toda quadradinha, toda datada, olha o V6 aqui, conjunto óptico, esses para-choques. Uma coisa que eu gosto muito dessa geração e desse carro em especial é essa carroceria com essa musculatura, cara. Os caras foram muito felizes, né, no design, né? Eles puseram, olha só que legal, olha o detalhe da traseira, né? Ele é um carro fortinho, né? Eu acho que essa é uma característica muito legal. O proprietário trocou aqui as rodas, botou 16, na mesma medida, né? Mas essas rodas são mais voltadas para o rally e ficou muito legal, né? Lembra aqueles veículos árabes que os caras enfiam um motor japonês, o 2J, aqueles motores mais fortes com turbo, tal, que tem 800 cavalos, ele sobe aquelas dunas, é mais ou menos esse espírito. E é legal, porque aqui nós temos um entre-eixos menor também, então tem um outro comportamento dinâmico, falaremos daqui a pouco, mas olha que interessante, olha a visão aqui da lateral, conjunto óptico também, muito bonito, ou seja, belo carro, meus amigos. Um detalhe aqui do porta-malas, logicamente é um carro que tem uma capacidade menor de porta-malas, mas outra coisa interessante que tem aqui que ele está me mostrando, que é uma coisa difícil muitas vezes de ver, peraí, tem que virar tudo, conjunto de ferramentas, outra coisa difícil de achar, que acaba se perdendo, né? O carro vai entrando no mercado, o pessoal vai tira uma coisa, tira outra, quando você vê, não tem mais essa opção. E o detalhe aqui também, você puxa esse encosto de braço e ele fica com mais espaço na parte traseira, leva até 3 pessoas. Então, outra característica aí que vale a pena ressaltar, da praticidade e da usabilidade. É aquela época em que esses carros, realmente o cara podia comprar e usar, falar, pô, vou comprar um carro para a vida inteira. É esse aqui, olha o detalhe da janelinha lateral aqui que abre. O estofamento em tecido, que eu comentei, outra coisa legal, olha qual os ajustes aqui. O estofamento em tecido é algo que eu gosto também. Olha o detalhe do banco traseiro, ó. É um veículo compacto, mas ao mesmo tempo, se pegar um Pajero Full de modo geral, ele tem uma outra ideia, né? Esse aqui, duas portas, eu acho que ele tem essa sacada que para mim agrada muito. Detalhe do painel,
A ergonomia dele, né, fica no lugar mais alto, visibilidade muito boa pelos espelhos, né, laterais, realmente tem essa questão. Olha o detalhe, volante de 4 raios, o detalhe do painel aqui eu gosto muito, com esses detalhes em madeira, olha que legal, painel com detalhes em madeira, detalhe da tração, aqui estamos usando a tração traseira, né, você muda aqui, já vou falar sobre esse sistema, e aqui também outra coisa legal, a gente tem bússola, tem o inclinômetro, enfim, esses instrumentos próprios, todos analógicos, né? Outra coisa interessantíssima dessa última fase analógica, né, do mundo automotivo. E aqui, ó, a tração reduzida e tal, e o câmbio de 5 velocidades, bem legal, meus amigos. E aqui, meus amigos, uma das coisas mais legais, sem dúvida, desse carro, que é o motor V6 com seus 3 litros, e depois foi mudando, tem o 3.5, 3.8, ou seja, mas é muito bacana porque é um motor a gasolina, foge muito daquela coisa utilitária a diesel, e também tem essa questão toda de torque e tudo mais nessa carroceria menor, então uma combinação muito bacana. Começando aí as nossas impressões, a primeira coisa que vale destacar nesse carro, quando eu vim aqui para gravação, eu vim guiando ele, né? Daí eu falei, cara, que carro bem acertado, dentro da ideia, logicamente, ele é diferente do Laredo que a gente está gravando hoje também. Laredo é um Jeep, é um utilitário também, é um utilitário da Jeep, mas o Laredo, como SUV, ele é um carro que ele tem um comprometimento e até uma proposta, uma obrigação de ser um carro mais voltado para conforto. Agora esse aqui é legal, dentro da ideia dele de utilitário mais raiz, digamos assim, ele acaba tendo um comportamento dinâmico bom, centro de gravidade mais alto e tudo mais, mas esse conjunto com as rodas 16, com o entre-eixos mais estreito, né, o entre-eixo menor, em relação ao Pajero Full 4 portas, é um carro que agrada muito para andar. Particularmente gostei. 2 e 4 portas. Mas essa aqui eu acho a mais bonita delas, porque é uma Pajerinho, né? Não é Pajerinho, é TR4, mas é uma Pajero Full pequena. Então, eu acho que eles conseguem reunir duas coisas bem legais. O fato de ser um carro com certo porte, dá uma olhada na foto desse carro ao lado do Cherokee Laredo que a gente está gravando. Já gravamos, aliás. Então ele é um carro que ao mesmo tempo ele tem esse porte e por outro lado ele não é um carro grande porque o entre-eixo dele é curto. Ele é um carro basicamente, aí vão 5 pessoas, mas basicamente vão 4 pessoas de maneira confortável, né? Então gostei, ó, uma característica, suspensão mais dura, comprometimento desse carro logicamente é com uma proposta de ser um utilitário mais forte, mais raiz. Mas ao mesmo tempo, olha o som do V6, cara. Ele anda bem, ele tem um desempenho bacana. Câmbios, engates, a posição de câmbio, a ergonomia dele é muito boa. Você dirige o carro, é uma posição de utilitário, então não é uma posição de SUV diferente. Então você dirige até um pouquinho mais elevada a sua posição de guiar, mas ao mesmo tempo, ó, tanto o volante quanto conjunto de espelhos, por exemplo, é excepcional para visibilidade. E além disso, o câmbio fica aqui, ele tem a questão de estar aqui embaixo, mas perfeito, cara, muito bom para fazer mudanças, reduções, enfim. Maravilha, viu? Gostei. Querendo comprar um Pajero Full, 2 portas. Mas de qualquer forma, o que é bacana desse carro, eu acho que é a evolução, justamente, né? Você pega os Pajeros, na primeira fase,
eu acho legais também, porque eles são bem quadradões. Daí tivemos essa segunda geração, onde ele passou por algumas mudanças, inclusive até aquelas mudanças técnicas que fazem a diferença. Por exemplo, você poder colocar uma tração 4x4 com o carro em movimento, numa velocidade mais baixa. Porque a gente sabe que isso, até os bandeirantes mesmo, né? Os utilitários de modo geral, acaba acontecendo isso. Olha o painel, que bonita, painel aceso. Muitas vezes, você pega os utilitários mais antigos, você tinha que parar o carro para acionar o 4x4. Aqui já, depois a coisa foi evoluindo, logicamente, hoje em dia é mais moderno ainda, mas é bacana a questão da comodidade disso, né? Olha que legal, você bota uma quinta aqui. Fantástico, meus amigos. E isso aqui que eu acho legal também, né, que eu acabei de comentar na apresentação. Esse painel analógico, os instrumentos analógicos são muito bacanas, cara. Depois na geração posterior já mudou e foi tudo digital. Mas ele estava comentando comigo, o Murilo, que peças para esse carro, peça de acabamento, detalhe, uma coisa, outra, você compra tudo na Tailândia, enfim, você consegue comprar e custa tudo muito barato. É bem interessante isso aí, né? Coisa que foi vendida na Ásia, você acaba tendo uma produção muito grande e isso é bem legal, né? Mas olha que interessante, ó, a gente tá numa estradinha pequena, ó a quinta, ó o torque dela dando conta do recado. Cara, uma delícia de guiar isso aqui. Gostei muito, viu? Até superou as minhas expectativas. Eu teria um carro desse tranquilamente. Pô, que beleza. Automática deve ser boa também, né? Essa manual, cara, tá até pra você fazer um punta-taco. Aliás, lembrando do grande Expedito Marasi, o pessoal fala punta-taco, né, no utilitário. Expedito Marasi, leiam as matérias dele, cara, nas quatro rodas digital. É muito legal porque Belina, ele vai testar. Não, punta-taco. Mestre Expedito Marasi. Mas enfim, é muito bacana então. E agora meio que virou moda, essas Pajero Full 2 portas. Aqui mesmo, ele tinha venda umas 3 ou 4. E diz que a busca está muito grande também, a procura, né? Interessante. É um carro legal, de fato. Porque ele tem a questão da altura, do porte. Ao mesmo tempo não é um carro enorme, para você parar em algum lugar, numa garagem, por exemplo. E, cara, a dirigibilidade é uma delícia. O V6 tem um torque abundante. O motor já está cheio rapidamente. Você dirige com uma satisfação, cara. Fantástico. Ele tem a 3.5 também. Mas olha que delícia, cara. Muito bom. E é um carro com uma baita de uma proposta também 4x4. Ou seja, se você quiser também pegar um terreno mais acidentado, ele vai passar com louvor. Aliás, uma característica da Mitsubishi, sem dúvida nenhuma. Cara, fantástico. Tô precisando de um Pajero Full 2 portas. Cara, muito legal esse carro. Gostei muito. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Dá mais uma voltinha, claro, nos falamos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.